Conceito Rosa Cruz do Cosmos, terceira parte, capítulo 17. Método para adquirir o conhecimento direto. Os primeiros passos. Chegou o momento de indicarmos os meios de cada indivíduo poder investigar por si todos os fatos estudados anteriormente. Como se disse ao princípio, a ninguém é concebido dons especiais. Todos podem adquirir as verdades relacionadas com a peregrinação da alma, a evolução passada e o destino futuro do mundo sem depender da veracidade de outrem. Há um método de adquirir essa faculdade inestimável, capacitando o investigador para prescrutar esses domínios suprafísicos. Se tal método for seguido persistentemente, pode desenvolver os poderes de um Deus. Uma simples ilustração indicará os primeiros passos do conhecimento. O melhor mecânico nada poderia fazer sem as ferramentas do seu ofício. Além disso, todo bom trabalhador caracteriza-se por ser muito cuidadoso com as ferramentas que usa, pois sabe que o trabalho depende tanto do conhecimento do ofício como das ferramentas que emprega. O ego tem vários instrumentos, um corpo denso, um corpo vital, um corpo de desejos e uma mente. Esses são as suas ferramentas. De sua qualidade e estado depende o trabalho que possa realizar na aquisição da experiência. Se os instrumentos forem débeis e sem flexibilidade, haverá muito pouco crescimento espiritual e a vida será quase perdida, pelo menos no que diz respeito ao espírito. Geralmente considera-se o êxito de uma vida pela conta corrente do banco, pela posição social adquirida ou pela felicidade resultante de um bom ambiente ou de uma vida sem cuidados. Quando se encara a vida dessa maneira, ficam esquecidas as coisas principais, as de existência permanente. A pessoa está cega pelo fugaz e ilusório. A conta do banco parece-lhe um êxito real, esquecendo que para o ego, ao abandonar o corpo, nada vale o ouro ou qualquer tesouro terrestre, podendo ainda acontecer que tenha de responder pelos meios que empregou para acumular seu tesouro, sofrendo terrivelmente ao ver os demais gastá-lo. Esquece também que toda a posição social se perde desde o momento que é cortado o cordão prateado, podendo ser que os adulados sejam depois escarnecidos. Quem tem a fé na vida pode sentir-se estremecer ante o pensamento de dedicar uma única hora em refletir sobre a morte. Todavia, o que só pertence a essa vida é vaidade. De valor real é tão só o que podemos levar para além do umbral da morte, como o tesouro do espírito. Poderão parecer preciosas as plantas e suas flores protegidas pela caixa de vidro de uma estufa. Contudo, se forem retiradas da estufa, que as conserva em boa temperatura, gelar-se-ão e morrerão, enquanto as plantas que crescem sob a chuva e sol, sob a calma e a tormenta, sobreviverão mesmo no inverno e florescerão cada ano. Do ponto de vista da alma, a felicidade e o ambiente confortável são, de modo geral, circunstâncias desfavoráveis. O mimado cãozinho de luxo está sujeito a enfermidades que o cão sem casa e sem dono não conhece. A vida do segundo é muito dura, porém obtém experiências que o mantêm alerta e cheio de recursos. Sua vida é rica em experiências e recolhe uma grande colheita, enquanto que o cão mimado perde seu tempo numa espantosa monotonia. Com o ser humano acontece algo semelhante. Será muito duro lutar com a pobreza e com a fome, porém, do ponto de vista da alma, é infinitamente preferível a uma vida de grande luxo. Quando a fortuna é um meio para pensar filantropicamente, para ajudar os demais seres humanos a aperfeiçoar-se, pode constituir uma grande bênção para o seu possuidor. No entanto, quando é utilizada com propósitos egoístas e opressivos, não pode ser considerada senão como terrível desgraça. O ego está aqui para adquirir experiência por intermédio dos seus instrumentos. Essas ferramentas que recebe em cada nascimento são boas, mas ou de pouco proveito, de acordo com o que, para sua construção, aprendeu nas experiências passadas. Se desejarmos fazer algo vantajoso, temos de trabalhar com elas tais como são. Quando despertamos da letargia corrente e desejamos progredir, surge naturalmente a pergunta: que devo fazer? Sem boas ferramentas, o mecânico não pode executar nenhum trabalho perfeito. Semelhantemente, os instrumentos do ego devem ser purificados e afinados. Uma vez isso feito, podemos começar a trabalhar para realizar nosso propósito. À medida que esses maravilhosos instrumentos são usados no trabalho, eles mesmos melhoram com o uso apropriado e tornam-se mais e mais eficientes na obra em que nos ajudam. O objetivo desse trabalho é a união com o eu superior. Há 3 graus no trabalho da conquista da natureza inferior. Sucedem-se uns aos outros, mas em certos sentidos vão juntos. No estado atual, o primeiro recebe maior atenção, menos o segundo e menos ainda o terceiro. Quando o primeiro passo tenha sido dado completamente, prestar-se-á maior atenção, obviamente, aos outros 2.
Há 3 ajudas fornecidas para alcançar cada um dos 3 graus. Elas podem ser vistas no mundo externo, onde os grandes líderes da humanidade as colocaram. A primeira ajuda é a religião de raça, com a qual a humanidade pode dominar seu corpo de desejos, preparando-o para a união com o Espírito Santo. A plena operação dessa ajuda pode ser vista no dia de Pentecostes. O Espírito Santo é o Deus de raça, de todos os idiomas, são expressões dele. Esta é a razão por que os apóstolos, quando estavam plenamente unidos e submergidos no Espírito Santo, falavam diferentes línguas e podiam converter os seus ouvintes. Seus corpos de desejos tinham sido purificados de modo a produzir a desejada união. Isso é um vislumbre daquilo que o discípulo alcançará algum dia, poder falar todos os idiomas. Como exemplo histórico moderno, podemos citar o Conde Saint-Germain, uma das últimas encarnações de Christian Rosenkreuz, o fundador da nossa Sagrada Ordem, que falava todos os idiomas. Todos aqueles a quem dirige a palavra acreditavam que ele fosse de sua própria nacionalidade. Ele também realizou a união com o Espírito Santo. Na época hiperbórea, antes do ser humano possuir o corpo de desejos, havia um único modo de comunicação. Quando os corpos de desejos se purificaram suficientemente, todos os seres humanos poderão compreender-se uns aos outros. Então a diferenciação separatista das raças terá desaparecido. A segunda ajuda que a humanidade tem atualmente é a religião do Filho, a religião cristã, cuja finalidade é a união com Cristo, pela purificação e governo do corpo vital. São Paulo refere-se a esse estado quando diz: até que Cristo nasça dentro de vós, e exorta seus seguidores a desembaraçarem-se de todos os empecilhos, como os atletas numa corrida. O princípio fundamental para construir o corpo vital é a repetição. As experiências repetidas agindo nele criam a memória. Os líderes da humanidade, desejando nos prestar uma ajuda inconsciente por meio de certos exercícios, instituíram a oração como um meio de produzir pensamentos delicados e puros que agem sobre o corpo vital. Por isso eles nos recomendaram que orássemos sem cessar. Os críticos têm perguntado ironicamente e com frequência por que será necessário estar sempre a orar. Se Deus é onisciente, dizem, deve conhecer todas as nossas necessidades e, se não é, as orações provavelmente não chegarão até ele. Aliás, se não for onipotente, também não poderá sequer responder às orações. Pensando de modo análogo, até muitos cristãos têm acreditado que será mal estar importunando a Deus continuamente com orações. Tais ideias estão baseadas numa má compreensão. Deus verdadeiramente é onisciente, não necessita que ninguém lhe recorde nossas necessidades. No entanto, se como devemos, lhe dirigimos orações, somos nós mesmos que nos elevamos para ele ao prepararmos e purificarmos os nossos corpos vitais. Se orarmos como devemos, aí está a grande questão. Geralmente interessam-nos muito mais as coisas temporais do que elevarmos-nos espiritualmente. As igrejas celebram reuniões especiais para pedir chuva ou para pedir o triunfo do exército ou armada sobre o inimigo. Essas são orações ao Deus de raça, o Deus que participa das batalhas do seu povo, que aumenta seus rebanhos, enche os seus depósitos, cuida, enfim, de suas necessidades materiais. Tais orações nem sempre purificam. Surge do corpo de desejos e podem resumir-se assim: Senhor, agora estou guardando todos os teus mandamentos da melhor maneira que posso, espero que em troca tu farás a tua parte. Cristo deu à humanidade uma oração que, tal como ele mesmo, é a única e universal. Há nela 7 orações distintas e separadas, uma para cada um dos 7 princípios do ser humano: o tríplice corpo, o tríplice espírito e o elo de ligação à mente. Cada oração está particularmente adaptada para promover no ser humano o progresso da parte a que é dirigida. As orações relativas ao tríplice corpo têm o propósito de espiritualizar aqueles veículos e deles extrair a tríplice alma. As orações relativas ao tríplice espírito preparam-no para receber a essência extraída, a tríplice alma. A oração pela mente tem por fim conservá-la de um modo melhor como laço de união entre a natureza superior e a inferior. A terceira ajuda a ser dada à humanidade será a religião do Pai. Vagamente podemos compreender o que será. Somente podemos dizer que o seu ideal será superior à fraternidade e que, por seu intermédio, o corpo denso será espiritualizado. As religiões do Espírito Santo, ou seja, as religiões de raça, tiveram por objetivo a elevação da raça humana por meio do sentimento de união limitado a um grupo, família, tribo ou nação. O propósito da religião do Filho, o Cristo, é elevar ainda mais a humanidade para formar uma fraternidade universal composta de indivíduos separados.
O ideal da religião do Pai será a eliminação de toda separatividade, submergindo-se todos no uno, de modo a não haver mais nem eu nem tu, e a serem todos unos em realidade. Isso não acontecerá enquanto habitamos a terra física, mas sim num futuro estado em que compreenderemos a nossa unidade com tudo, tendo cada um acesso a todos os conhecimentos adquiridos por todos os indivíduos separados. Assim como num diamante, uma só faceta tem acesso a toda a luz que se filtra por todas as demais facetas, sendo una com elas, ainda que limitada por linhas que lhe dão certa individualidade, sem separatividade. Assim também o espírito individual reterá a memória de suas experiências particulares, dando também aos demais os frutos de sua existência individual. Por meio desses passos e estados, a humanidade é guiada inconscientemente. Nas idades passadas, o espírito de raça reinava exclusivamente. O ser humano era limitado por um governo patriarcal e paternal, e nele não tomava parte alguma. Agora, em todo o mundo, vemos inequívocos sinais da queda desses antigos governos. O sistema de castas, que constitui o poder da Inglaterra na Índia, está sendo posto abaixo. Ali, em vez de continuar separado em pequenos grupos, o povo está se unindo e pede ao opressor que se retire e que o deixe de viver livremente sob um governo do povo, para o povo e pelo povo. A Rússia, transtornada por lutas internas, pretende derrubar o governo autocrático ditador. A Turquia despertou e já deu um grande passo para a liberdade. Aqui em nosso país, onde supõe que gozamos plena liberdade, estamos como os demais lutando por ela e não estamos ainda satisfeitos. Vamos aprendendo que há outras opressões, além das monarquias autocráticas. Vemos que ainda nos resta alcançar a liberdade industrial. Encontramos-nos esmagados sob os monopólios e o insano sistema de competição. Encaminhamos-nos para a cooperação que atualmente está sendo posta em prática pelos próprios monopólios, dentro dos próprios limites para o seu benefício exclusivo. Desejamos ardentemente uma sociedade na qual todo ser humano se sentará debaixo da sua parreira e sob a sua figueira e nada o amedrontará. Portanto, todos os sistemas paternais do governo estão mudando no mundo inteiro. As nações, como tais, já tiveram a sua vida. Estão agora trabalhando pela fraternidade universal, de acordo com os desígnios dos líderes invisíveis. Certamente estes não são os menos poderosos na precipitação dos acontecimentos, ainda que não se assentem oficialmente nos conselhos das nações. Os meios descritos são meios lentos de purificação dos diferentes corpos da humanidade. O aspirante ao conhecimento superior, para alcançar esses fins, trabalha conscientemente e emprega métodos bem definidos de acordo com a sua constituição. Métodos ocidentais para os ocidentais. Na Índia, empregam-se diversos métodos sob diversos sistemas de yoga. Yoga significa união e, como no Ocidente, o objetivo do aspirante é a união com o eu superior. Porém, para serem eficazes, os métodos de alcançar essa união devem ser diferentes para um hindu e para um caucásico, tendo em vista que os veículos de um hindu estão diferentemente constituídos dos de um caucásico. Os hindus, durante muitos milhares de anos, viveram em ambiente e clima totalmente diferentes dos nossos e seguiram diferentes métodos de pensamento. Sua civilização, embora de ordem muito elevada, produz efeitos diferentes. Portanto, seria inútil adotarmos seus métodos, aliás, produto dos mais elevados conhecimentos ocultos. São perfeitamente convenientes para eles, mas, sob todos os aspectos, tão inadaptáveis aos ocidentais como um prato de aveia é impróprio para um leão. Por exemplo, em alguns sistemas pede-se que o yogi, para sentar-se em determinadas posições a fim de certas correntes cósmicas poderem fluir de certo modo através do seu corpo, o que produzirá definidos resultados. Eis uma instrução completamente inútil para um caucásico, cuja maneira de viver torna-o inteiramente insensível a essas correntes. Para obter algum resultado prático, deve trabalhar em harmonia com a constituição dos próprios veículos. Por essa razão, os mistérios foram estabelecidos em diversas partes na Europa e na Idade Média. Os alquimistas eram profundos estudantes da ciência oculta superior. É crença popular que os objetivos dos seus estudos e experiências era transmutar os metais inferiores em ouro. Essa representação simbólica foi escolhida para encobrir seu verdadeiro trabalho, a transmutação da natureza inferior em espírito. Foi descrita desse modo para evitar as suspeitas dos zelosos sacerdotes e para não caírem em mentira. É certa a afirmação de que os Rosacruzes formavam uma sociedade dedicada à descoberta
descoberta e ao uso da fórmula para fazer a pedra filosofal. Muitas pessoas tiveram em suas mãos e ainda têm frequentemente essa maravilhosa pedra. É muito comum, mas não tem nenhum valor, a não ser para o indivíduo que a prepara por si mesmo. A fórmula obtém-se do treinamento oculto, não sendo os Rosacruzes a tal respeito diferentes dos ocultistas de qualquer outra escola. Todos estão dedicados à construção da cobiçada pedra. Cada um emprega seus próprios métodos. Não havendo dois indivíduos iguais, o trabalho eficaz na esfera da ação de cada um é sempre individual. Há 7 escolas de ocultismo, como são os raios de vida, os espíritos virginais. Cada escola ou ordem pertence a um desses 7 raios, assim também cada indivíduo da humanidade. Portanto, qualquer indivíduo que procure unir-se a um desses grupos ocultos cujos irmãos não pertençam ao seu raio, não poderá alcançar qualquer benefício. Os membros desses grupos são irmãos em mais íntimo sentido que a restante humanidade. Talvez se compreenda melhor a relação de cada um desses raios com os demais comparando-os com as cores do espectro. Por exemplo, juntando um raio vermelho a um verde, produz-se uma desarmonia. O mesmo princípio se aplica aos espíritos. Se bem que todos sejam unos, cada um deve cooperar com os do grupo a que pertence durante a manifestação. Assim como todas as cores estão contidas na luz branca, sendo a capacidade refratora da atmosfera que aparentemente a divide em 7 cores. Assim também as ilusórias condições da existência concreta fazem com que os espíritos virginais, unos em essência, se dividam em grupos aparentemente muito diferentes enquanto permanecem divididos. A Ordem Rosacruz foi fundada especialmente para aqueles cujo elevado grau de desenvolvimento intelectual lhes obriga a esquecer da oração. O intelecto pede imperiosamente uma explicação lógica de todas as coisas, do mistério do mundo, do problema da vida e da morte. O preceito sacerdotal, não procureis conhecer os mistérios de Deus, não explicou as razões e os modus operandi da existência. É de suprema importância para todo homem ou mulher que tenha a fortuna, ou o que seja, de possuir uma mente esquadrinhadora, receber todas as informações que deseje, a fim de que o coração possa falar quando a cabeça estiver satisfeita. O conhecimento intelectual é um meio para chegar ao fim, não é a própria finalidade. Portanto, o propósito dos Rosacruzes é primeiramente satisfazer o aspirante, provar-lhe que no universo tudo é razoável para que triunfe sobre o rebelde intelecto. Quando deixar de criticar e se dispuser a aceitar provisoriamente como verdade provável afirmações que de imediato não pode constatar, então e somente então desenvolverá as faculdades superiores pelo treinamento esotérico. Deixando de ser um simples ser humano de fé, passará ao conhecimento direto. Apesar disso, conforme progride no conhecimento direto e se habilita a investigar por si próprio, o discípulo verá que há sempre outras verdades além do seu alcance. Sabe serem verdades, mas seu insuficiente avanço não lhe permite investigar. Seria bom que o discípulo sempre recordasse que a lógica é o guia mais seguro em todos os mundos. Portanto, o que não seja lógico não pode existir no universo. Também não deve esquecer as limitações das próprias faculdades, nem que às vezes seria necessário poderes raciocinadores mais poderosos do que os seus para poder resolver alguns problemas. Com efeito, há problemas que só podem ter ampla explicação quando examinados à luz de raciocínios muito além do presente estado de desenvolvimento da capacidade do discípulo. Outro ponto que deve ter sempre presente é inteiramente necessária a confiança mais absoluta no mestre. O que acaba de ser exposto recomenda-se muito especialmente a todas as pessoas que tenham em mira dar seus primeiros passos no ocultismo superior. Quem pretende seguir as regras apresentadas deve depositar toda a confiança nos meios de realização indicados. Não se alcançaria o menor resultado em segui-los parcialmente. A dúvida mataria a mais formosa flor que o espírito pudesse produzir. O treinamento dos diferentes veículos do ser humano faz-se sincronicamente. Não pode um corpo ser influenciado sem que os outros sejam afetados, porém, o trabalho principal ou definido pode fazer-se em qualquer deles. O corpo denso é predominantemente afetado quando se presta estrita atenção à higiene e à dieta. Contudo, ao mesmo tempo, há também um efeito no corpo vital e no de desejos. Os mais puros e melhores alimentos têm suas partículas envolvidas por mais puro éter planetário e mais pura matéria de desejos. Se eles forem empregados na construção do corpo denso, purificam e melhoram todos aqueles corpos. Quando o cuidado é dirigido unicamente à higiene e ao alimento, o corpo vital e o corpo de desejos poderão permanecer tão impuros como antes, mas tal cuidado facilita um pouco o contato com o bem, mais do que o uso dos alimentos grosseiros.
Por outro lado, se a despeito das descomodidades cultivamos um temperamento equânime e gostos literários artísticos, o corpo vital produzirá aversão aos assuntos materiais e promoverá sentimentos e emoções nobres no corpo de desejos. O cultivo das emoções também reage sobre os outros veículos, melhorando-os. A ciência da nutrição. Se, começando pelo veículo denso, examinarmos os meios físicos para melhorá-lo e convertê-lo no melhor instrumento possível do espírito e depois estudarmos os meios espirituais condescendentes, ao mesmo fim, os demais veículos ficarão incluídos nesse estudo. Esse é o método que seguiremos. O primeiro estado visível do embrião humano é uma pouca substância gelatinosa parecida com a albumina ou clara do ovo. Nesse glóbulo gelatinoso aparecem partículas de matéria mais sólida. Essas partículas gradualmente aumentam em quantidade, tamanho e densidade, pondo-se em contato umas com as outras. Os diferentes pontos de contato convertem-se no decorrer do desenvolvimento em articulações ou juntas até formar-se gradualmente uma estrutura sólida, o esqueleto. Durante a formação dessa estrutura, a matéria gelatinosa que o rodeia acumula-se e muda muito a forma, desenvolvendo por último um organismo conhecido pelo nome de feto. Esse cresce cada vez mais, torna-se firme e organizado até que chega o nascimento. Começa a infância, mas o processo de solidificação surgido no primeiro grau visível da existência continua. O ser passa através dos diferentes estágios da vida: infância, adolescência, juventude, virilidade e velhice, até chegar à mudança denominada morte. Pois bem, esses sucessivos estados são caracterizados por um crescente grau de dureza e solidificação. Ossos, tendões, cartilagens, ligamentos, tecidos, membranas, pele e até o estômago, os pulmões e outros órgãos internos sofrem uma gradual densidade e firmeza. As juntas, tornando-se rígidas e secas, começam a ranger com o movimento. O fluido sinovial, que as lubrifica e abranda, diminui, transforma-se em viscoso e gelatinoso e não pode mais servir bem aos seus fins. Coração, o cérebro, todo o sistema muscular, a medula espinhal, nervos, olhos, etc., participam do mesmo processo de solidificação, tornando-se cada vez mais duros. Milhões e milhões dos diminutos vasos capilares, que se ramificam como os ramos de uma árvore através do corpo inteiro, cerram-se gradualmente e transformam-se em fibras sólidas por onde o sangue já não pode passar. Os vasos sanguíneos maiores, artérias e veias também endurecem e perdem a elasticidade. Estreitam-se, incapazes de levar a quantidade necessária de sangue. Os fluidos do corpo tornam-se viscosos e impuros, carregados de matéria terrosa. A pele fica amarelada, seca e áspera. O cabelo cai por falta de gordura. Os dentes cariam-se e desprendem-se por falta de gelatina. Os nervos motores começam a secar. Os sentidos debilitam-se e os movimentos tornam-se pesados e lentos. A circulação do sangue retarda-se, paralisa-se e se coagula nos vasos. Os corpos, depois de serem elásticos, cheios de saúde, flexíveis, ativos, sensitivos, ficam tardos, rígidos, insensíveis e finalmente morre-se de velhice. Surge, logicamente, a pergunta: o que ocasionou essa solidificação lenta do corpo que produz a rigidez e a decrepitude e a morte? Do ponto de vista físico, a opinião dos químicos é unânime. É principalmente um crescente depósito do fosfato de cálcio, substância dos ossos, de carbonato de cálcio, giz comum, de sulfato de cálcio, gesso, ocasionalmente de um pouco de magnésio e de uma quantidade insignificante de outras matérias terrosas. A única diferença entre o corpo infantil e o decrépito é a maior densidade, dureza e rigidez do último, causadas pela quantidade de matérias terrosas calcárias depositadas em seu organismo. Os ossos da criança são compostos de 3 partes de gelatina para 1 parte de matéria terrosa. No velho, a proporção é inversa. Qual é a fonte desse acúmulo de matérias que produz a morte? Como o corpo é nutrido pelo sangue, qualquer substância nele existente deve ter estado primeiramente no sangue. A análise mostra que o sangue tem as substâncias terrosas da mesma classe que os dos agentes de solidificação. Devemos notar que o sangue arterial contém mais substâncias terrosas do que o sangue venoso. Isso é sumamente importante porque demonstra que em cada ciclo o sangue deposita substâncias terrosas. Por consequência, o sangue é o veículo das substâncias que destroem o sistema. A quantidade de matérias terrosas nele contida renova-se, pois, do contrário, o trabalho de solidificação não continuaria. Como se renova essa mortífera carga? Só pode haver uma resposta: pelo alimento e pela bebida. Não pode tomá-lo de outra fonte.
O alimento e a bebida são, portanto, a fonte primária das matérias terrosas calcárias, logo depositadas pelo sangue em todo o sistema, e que produzirão primeiramente a decrepitude e depois a morte. Dependendo a sustentação da vida de muitas classes de alimentos e bebidas, é conveniente conhecer as espécies de alimentos que contêm menor quantidade de substâncias destrutivas. Se usarmos tais alimentos, prolongaremos a vida. Aliás, do ponto de vista oculto, é desejável viver o maior tempo possível em cada corpo denso, especialmente depois de havermos iniciado o caminho. São precisos bastantes anos para educar cada corpo que habitamos, até o espírito obter algum domínio sobre ele. É bem claro que vivendo o maior tempo possível num corpo já dirigido pelo espírito, tanto melhor será para o nosso progresso. Torna-se, por consequência, da maior importância que o discípulo tome alimentos e bebidas com a menor quantidade de substâncias destrutivas, devendo ao mesmo tempo manter sempre ativos os órgãos de excreção. A pele e o sistema urinário salvam o ser humano de uma morte prematura. Sem eles, que eliminam a maior parte das substâncias terrosas que absorvemos nos alimentos, não viveríamos nem 10 anos. A água ordinária não destilada contém tanto carbonato e outros compostos de cálcio que a quantidade por uma pessoa absorvida correntemente em forma de chá, café, sopa, etc., seria suficiente em 40 anos para formar um bloco calcário ou de mármore do tamanho de um ser humano. Em circunstância ordinária, a substância calcária é muito evidente na urina dos adultos. A essa eliminação deve-se o poder viver tanto como vivemos. É significativo encontrar fosfato de cálcio na urina dos adultos e não na urina das crianças. Nestas, a retenção deve-se à necessidade da rápida formação dos ossos. O mesmo acontece durante o período da gestação. Há muito pouca substância calcária na urina da mulher porque é empregada na construção do feto. A água não destilada usada como bebida é o pior inimigo do ser humano. Quando se usa externamente, é o seu melhor amigo, porque mantém os poros da pele abertos e estimula a circulação do sangue. Além disso, evita estancamento que, originando depósitos das substâncias calcárias, fosfato, etc., muitas vezes causam a morte. Harvey, o descobridor da circulação do sangue, disse que a circulação livre do sangue se traduz em saúde e que a enfermidade é o resultado da obstrução da mesma circulação. O banho geral é de grande valor como meio de conservar a saúde do corpo. Deve ser tomado frequentemente pelo aspirante à vida superior. A transpiração, sensível ou insensível, expulsa muito mais substâncias terrosas do que qualquer outra função. Um fogo a que se lance combustível e se mantenha livre das cinzas continuará queimando. Os rins são muito importantes e expulsam as cinzas, mas apesar da grande quantidade de matérias calcárias que saem na urina, muitas pessoas retêm o bastante para formar cálculos ou pedras nas vias urinárias, causa de dores indescritíveis e até da morte. Não se deve crer que a água contém a menor quantidade de calcário por ter sido fervida. A crosta que se deposita no fundo da chaleira é deixada pela água evaporada, que sai com o vapor. A água destilada é importantíssima para manter o corpo jovem. Nesta água destilada, que se obtém pela condensação do vapor, não há absolutamente substância terrosa de nenhuma espécie, nem também na água da chuva, da neve ou do granizo, salvo a que possa apanhar no contato com o solo do telhado, etc. O café, o chá ou a sopa não estão livres de substâncias terrosas quando feitos com água ordinária, por mais que seja fervida. Pelo contrário, quanto mais se ferva, tanto mais carregada fica. Quem sofre de enfermidades urinárias só deveria beber água destilada. Em termos gerais, dentre os alimentos sólidos, os vegetais frescos e as frutas maduras contêm a maior proporção de substâncias nutritivas e a menor quantidade de substâncias terrosas. Como estamos escrevendo essas linhas para o aspirante à vida superior e não para o público em geral, podemos dizer também que os alimentos animais, se for possível, devem ser abolidos completamente. Nenhum indivíduo que mate pode chegar muito acima no caminho da santidade. Notemos, todavia, que comendo a carne, agimos pior do que se realmente matássemos. Com efeito, para evitar cometer pessoalmente essas matanças, obrigamos um semelhante, forçado por necessidades econômicas, a dedicar sua vida inteira ao assassínio. Isso o brutaliza de tal extensão que a lei não lhe permite atuar como jurado nos julgamentos por crimes capitais, porque o seu trabalho o tem familiarizado demasiadamente com a matança. Os iluminados sabem que os animais são nossos irmãos mais jovens e que serão humanos no período de Júpiter. Nesse tempo, ajudá-los-emos, tal como os anjos, que eram seres humanos no período lunar, estão a ajudar-nos agora.
Matar, para um aspirante aos ideais elevados, seja pessoalmente ou por delegação, é coisa completamente fora de toda cogitação. Contudo, podem ser usados vários produtos animais muito importantes como o leite, o queijo, a manteiga. Tais produtos são resultado do processo de vida. Transformá-los em alimento não causa nenhum sofrimento. O leite, fator importantíssimo para o estudante ocultista, não contém substâncias terrosas e, por conseguinte, exerce influência como nenhum outro alimento. Durante o período lunar, o ser humano foi alimentado com o leite da natureza, alimento universal. O emprego do leite tem certa tendência a pôr-nos em contato com as forças cósmicas que capacitarão para curar os outros. Crê-se, geralmente, que o açúcar e outras substâncias sacarinas são prejudiciais à saúde, especialmente para os dentes, onde produzem dores e cárie. Isso é certo, mas sob certas circunstâncias. Podem ser prejudiciais em certas enfermidades, como a biliosa ou a dispepsia, ou se é mantido muito tempo na boca, como o açúcar cande. Se for empregado discretamente durante a saúde, aumentando-se gradualmente a dose na medida em que o estômago se vá acostumando, ver-se-á que é muito nutritivo. A saúde dos trabalhadores melhora enormemente durante a safra, apesar de ser a época em que maus trabalham. Isso se atribui à alimentação com o suco doce da cana. O mesmo se pode dizer dos cavalos, vacas e outros animais dessas localidades que gostam extraordinariamente do melado e dos resíduos da cana. Tornam-se gordos em pouco tempo e o pelo fica suave e brilhante. Os sucos sacarinos das cenouras tornam fino como seda o pelo dos cavalos alimentados durante algumas semanas com cenouras fervidas. O açúcar é um artigo nutritivo e é benéfico à alimentação. Não contém resíduos de nenhuma espécie. As frutas são uma dieta ideal. As árvores produzem-nas para induzir o ser humano e os animais a comê-las, de maneira que as sementes se espalhem. As flores atraem as abelhas com análogos propósitos. A fruta fresca contém água de classe mais pura e melhor, capaz de penetrar no sistema de uma maneira maravilhosa. O suco das uvas é particularmente um dissolvente admirável. Purifica e estimula o sangue e abre-lhe caminho nos capilares, já secos e endurecidos. Sempre que o processo de endurecimento se tenha ido demasiado longe, o tratamento pelo suco de uva sem fermentar torna fortes, vigorosas e cheias de vida as pessoas de olhos cansados, pálidas e de compleição pobre. A crescente permeabilidade permite ao espírito manifestar-se com mais liberdade e com renovada energia. A tabela seguinte, com exceção da última coluna, foi copiada das publicações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e dará ao aspirante alguma ideia da quantidade de alimentos que deve comer, conforme os diferentes graus de atividade, assim como mostra os constituintes dos diversos alimentos indicados. O corpo, considerando do ponto de vista puramente físico, assemelha-se ao que poderíamos chamar um forno químico, sendo o alimento ou combustível. Quanto mais exercício faz, tanto mais combustível necessita. Seria loucura alguém mudar seu método ordinário de alimentação, usado durante anos, para seguir outro método, sem observação prévia e cuidadosa no melhor que possa servir aos seus propósitos. A mera alimentação da carne, da alimentação ordinária das pessoas carnívoras, com toda a certeza produziria desarranjos na saúde da maioria. A única maneira segura é, primeiramente, experimentar e estudar o assunto com discernimento. A alimentação é uma coisa tão individual que não é possível estabelecer regras fixas. Podemos dar uma tabela de valores alimentícios e descrever a influência geral de cada elemento químico, mas cada aspirante deve organizar o seu próprio regime. Não devemos permitir tampouco que a aparência de uma pessoa afete o nosso juízo a respeito de sua condição ou estado de saúde. São aceitas certas ideias gerais como determinantes do estado de saúde, mas não há razões de peso para esse juízo. As faces rosadas no indivíduo podem ser uma indicação de saúde e em outro de enfermidade. Não há nenhuma regra particular que permita conhecer a saúde. Não consideremos somente as aparências, só o sentimento de conforto e de bem-estar que goza o próprio indivíduo. A tabela de valores que se fornece mostra os 5 componentes químicos dos alimentos e outras particularidades de interesse. A água é um grande dissolvente. O nitrogênio ou proteína é fator essencial na formação da carne, mas contém algumas substâncias terrosas. Os hidratos de carbono ou açúcares são os principais portadores de energia. As gorduras produzem calor e conservam forças de reserva. As cinzas são minerais, calcários terrosos que endurecem todo o sistema. Não devemos temer a influência desses elementos na formação dos ossos. Pelo contrário, devemos ser sumamente cautelosos e absorver somente o mínimo possível.
A caloria é a unidade de calor. A tabela mostra a quantidade contida em cada substância alimentar no estado em que se encontra nos mercados. Há em uma libra de castanha do Pará, por exemplo, 49,6% de resíduos, cascas. Os 50,4% restantes contêm 1.485 calorias. Isso significa que cerca de metade do que se compra é inútil, mas a parte restante contém o número de calorias indicado. Para conseguir a maior soma de energias dos alimentos, devemos prestar atenção ao número de calorias para obtermos a energia precisa para o trabalho cotidiano. O número de calorias por dia necessário para sustentar o corpo sob diferentes condições mostra-se na tabela seguinte. Um ser humano com trabalho muscular muito forte necessita de 5.500 calorias. Um ser humano com trabalho muscular moderadamente forte necessita de 4.150 calorias. Um ser humano com trabalho muscular moderadamente ativo necessita de 3.500 calorias. Um ser humano com trabalho moderadamente leve necessita de 3.050 calorias. Um ser humano com trabalho sedentário necessita de 2.700 calorias. Um ser humano que não faz exercício muscular necessita de 2.450 calorias. Uma mulher com trabalho manual leve ou moderado necessita de 2.450 calorias. Segundo a tabela de valores nutricionais dos alimentos, é evidente que o chocolate é o alimento mais nutritivo e o cacau em pó é o mais perigoso de todos os alimentos, porque contém 3 vezes mais cinzas do que qualquer outro e 10 vezes mais do que muitos deles. É um alimento poderoso, mas também um veneno poderoso porque endurece o sistema muito mais rapidamente do que qualquer outra substância. Para elaborarmos um bom regime alimentar é necessário fazer algum estudo. Esse trabalho é amplamente compensado pela saúde e longevidade que, assegurando-nos o livre emprego do corpo, tornarão possível o estudo e a dedicação em coisas superiores. Depois de algum tempo, o aspirante ficará tão familiarizado com o assunto que não precisará mais dedicar-se muita atenção. A tabela anterior mostra as proporções das substâncias químicas contidas em cada substância alimentar nomeada, mas cabe recordar, nem todas são aproveitáveis pelo sistema. O corpo recusa-se a assimilar algumas. Dos vegetais, digerimos somente 83% das proteínas, 90% das gorduras e 95% dos hidratos de carbono. Das frutas, assimilamos 85% das proteínas, 90% das gorduras e 90% dos hidratos de carbono. O cérebro, órgão coordenador que domina os movimentos do corpo e expressa as ideias, é constituído pelas mesmas substâncias que as demais partes do corpo, mas, além delas, tem o fósforo, peculiar somente ao cérebro. Conclusão lógica a tirar: o fósforo é o alimento particular mediante o qual o ego pode expressar pensamentos e influenciar o corpo denso. A quantidade dessa substância é proporcional ao estado de consciência e ao grau de inteligência do indivíduo. Os idiotas têm muito pouco fósforo. Os profundos pensadores têm muito. No reino animal, o grau de consciência e de inteligência está em proporção direta à quantidade de fósforo contida no cérebro. Portanto, é de suma importância que o aspirante ansioso de se empregar em trabalhos mentais e espirituais dê ao cérebro essa necessária substância. A maioria dos vegetais e das frutas contém certa quantidade de fósforo. A maior quantidade encontra-se sempre nas folhas, geralmente desprezadas. O fósforo encontra-se em quantidade considerável nas uvas, cebolas, sálvia, feijões, ananás, alhos e nas folhas e talos de muitos vegetais. Também no suco da cana-de-açúcar, mas não no açúcar refinado. A seguinte tabela mostra a proporção de ácido fosfórico em alguns produtos alimentares. Em 100.000 partes de cevada seca, tem 210 partes de fósforo. Feijões, favas e ervilhas, 292 partes. Beterrabas, 167 partes. Folhas da beterraba, 690 partes. Trigo mourisco, 170 partes. Cenouras secas, 395 partes. Folhas de cenoura, 963 partes. Linhaça, 880 partes. Talos de linho, 118 partes. Chirívia, que é a pastinaga, 111 partes. Folhas de chirívia, 1.784 partes. Ervilhas frescas, 190 partes. Todas as considerações precedentes podem ser assim resumidas.
O corpo está sujeito, durante toda a vida, a um processo de solidificação. Esse processo traduz-se por depósitos de substâncias terrosas trazidas pelo sangue, principalmente fosfatos e carbonatos de cálcio, com o que as diversas partes endurecem, transformando-se em matéria endurecida. Essa transformação arruína a flexibilidade dos vasos, músculos e outras partes do corpo sujeitas a movimento. Torna-se o sangue viscoso e, obstruindo completamente os diminutos capilares, restringe a circulação dos fluidos e o labor do sistema, terminando na morte. Esse processo de solidificação pode ser retardado. A vida prolonga-se desde que se evite todo o alimento que contenha muitas cinzas. Beba-se água destilada e facilite-se a excreção através da pele por meio de banhos frequentes. O que se disse explica a razão de algumas religiões prescreverem abluções frequentes, como exercícios religiosos, vistos promoverem a saúde e purificarem o corpo denso. Os jejuns são também prescritos com análogas finalidades, proporcionam ao estômago um bem necessário e merecido descanso e permitem ao corpo eliminar as substâncias gastas. Se não são frequentes ou demasiado prolongados, levantam a saúde. Como regra geral, é melhor dar ao corpo os alimentos apropriados, que são os melhores de todos os remédios. O primeiro cuidado médico é comprovar se as excreções se efetuam devidamente. É o meio principal que a natureza emprega para desembaraçar o corpo dos venenos contidos nos alimentos. Em conclusão, o aspirante deve escolher os alimentos que melhor possa digerir, porque facilmente realizada essa função, maior a energia extraída dos alimentos e por mais tempo será o sistema nutrido antes de ser necessário comer de novo. Não se deve beber o leite como se bebe um copo d'água, ingerindo aos goles, como o chá ou o café. Formará no estômago pequenos coágulos, facilmente assimiláveis. Criteriosamente tomado, é um dos melhores elementos da dieta. As frutas cítricas, limões, laranjas, etc., são poderosos antissépticos. Os cereais, especialmente o arroz, são antitóxicos de grande eficiência. Explicando o que é necessário ao corpo denso, do ponto de vista material, puramente físico, consideraremos agora o assunto sob o ponto de vista oculto, relativamente ao efeito que o alimento produz sobre os dois corpos invisíveis que interpenetram o corpo denso. Como dissemos anteriormente, o ponto de apoio especial do corpo de desejo são os músculos e o sistema nervoso cérebro-espinhal. A energia desprendida por alguém que se movimenta sob excitação ou ódio é um bom exemplo. Em tais ocasiões, todo o sistema muscular está em tensão e nenhum trabalho, por duro que seja, é tão extenuante como um acesso de ira. Às vezes, pode deixar o corpo extenuado durante semanas inteiras. Portanto, é imprescindível melhorar o corpo de desejos e controlar o temperamento, evitando ao corpo denso sofrimentos que resultam da ação desordenada do corpo de desejos. Sob o ponto de vista oculto, toda a consciência do mundo físico resulta da luta constante entre o corpo de desejos e o vital. A tendência do corpo vital é amolecer e construir. Sua expressão principal encontra-se no sangue, nas glândulas e no sistema nervoso simpático. Iniciou o ingresso na praça forte do corpo de desejos, o sistema muscular e o nervoso voluntário, quando começou a converter o coração em músculo voluntário. A tendência do corpo de desejos é endurecer e invadir os domínios do corpo vital, tomando posse do baço. Produz os corpos brancos do sangue, que não são policiais do sistema, como crê atualmente a ciência, mas destruidores de todo o corpo. Ditos corpúsculos filtram-se pelas paredes das veias e artérias, onde quer que apareça a menor enfermidade. O torvelinho das forças do corpo de desejos permeabiliza as veias e artérias, especialmente em momento de cólera, abrindo caminho a esses corpúsculos brancos para os tecidos do corpo, onde formam as bases para a agrupação das matérias terrosas que matam o corpo. Com a mesma classe de alimentos, a pessoa serena e jovial viverá muito mais, gozará de melhor saúde e será mais ativa do que a pessoa melancólica que perde o domínio próprio. A última produzirá e lançará por todo o organismo mais corpúsculos brancos destruidores do que a primeira. Se as pessoas que se dedicam à ciência analisassem os corpos dessas duas pessoas, notariam que existe uma quantidade muito menor de substâncias terrosas no corpo da pessoa jovial do que no da irascível. Essa destruição é constante porque não é possível evitar totalmente os destruidores, nem essa é tampouco a intenção. Se o corpo vital pudesse ininterruptamente construir, continuaria empregando todas as energias com esse propósito, mas não haveria consciência ou pensamento algum. A obstrução produzida pelo corpo de desejos e pelo endurecimento das partes internas é que desenvolve a consciência.
Em tempo muito recuado, anteriormente, aquele em que criamos as primeiras concreções, tínhamos, como os atuais moluscos, corpos moles, flexíveis e sem ossos. Porém, a consciência era, como a deles, obscuríssima, vaga e tenuíssima. Para que pudéssemos avançar, era necessário retermos as concreções. O estado de consciência de qualquer espécie está em proporção direta ao desenvolvimento do esqueleto interno. O ego, para sua expressão, deve possuir sólidos ossos, como medula semifluídica e vermelha, a fim de poder formar corpúsculos sanguíneos vermelhos. Esse é o maior desenvolvimento do corpo denso. Isso não significa que os animais com esqueleto semelhante ao do ser humano, quanto à perfeição, possuem espírito interno. Não tem por que pertencem a uma corrente diferente de evolução. A lei da assimilação. Segundo a lei da assimilação, uma partícula forma parte do nosso corpo quando, como espíritos, a dominamos e sujeitamos a nós mesmos. Nesse caso, recordemos que as forças ativas são principalmente os nossos mortos, que entraram no céu. Ali aprendem a construir corpos para usá-los aqui, porém, trabalham de acordo com certas leis que não está em seu poder modificar. Em toda partícula de alimento há vida. Antes de podermos incorporá-la pela assimilação, é necessário que a dominemos e a sujeitemos. Em caso contrário, não poderia haver harmonia no corpo. Cada parte agiria independentemente, como acontece quando, pela morte, a vida coordenadora se retira do corpo. Esse é o processo de desintegração, precisamente o oposto da assimilação. Quanto mais individualizada está a partícula que se há de assimilar, tanto maior energia é necessária para digeri-la e tanto menos tempo permanecerá, procurando logo alguma saída para libertar-se. Os seres humanos não estão organizados de maneira a viver de minerais sólidos. Ao ingerirmos uma substância puramente mineral, o sal, por exemplo, passa através do corpo deixando muito pouco atrás. Porém, o pouco que deixa é de natureza perigosa. Se os minerais pudessem ser empregados pelo ser humano como alimento, seriam ideais por terem pouca estabilidade e ser necessária pouca energia para dominá-los e subjugá-los à vida do corpo. Comeríamos muito menos e menor número de vezes do que agora fazemos. Algum dia os laboratórios fornecerão alimentos químicos de tal qualidade que sobrepassarão qualquer outros, além da vantagem de estarem sempre frescos. Os alimentos obtidos de plantas superiores e, sobretudo, dos animais, reino superior ao vegetal, é positivamente nauseabundo por causa da rapidez da desintegração. Esse processo resulta dos esforços das partículas para livrarem-se do conjunto. O reino vegetal, o próximo superior ao mineral, tem organização capaz de assimilar os compostos dos minerais da terra. O ser humano e os animais podem decompor as plantas e assimilar e nutrir-se de seus compostos químicos, tendo em vista que o reino vegetal, que tem consciência de sono sem sonhos, não oferece resistência alguma à assimilação. É necessário pouca energia para assimilar suas partículas e, como tem muito pouca individualidade própria, a vida que se anima não procura escapar-se do nosso corpo tão rapidamente como a dos animais derivados de formas mais desenvolvidas. A força obtida de uma dieta de vegetais ou de frutos permanece mais do que a derivada de uma dieta de carne. Não é necessário ingerir com tanta frequência quantidades de alimento vegetal. Proporcionalmente, esse alimento fornece mais energia, porque para assimilá-lo é necessária menor energia. O alimento obtido de corpos animais compõe-se de partículas trabalhadas e interpenetradas por um corpo de desejos individual e individualizadas. Essa individualização é muito maior que a das partículas vegetais. No animal, cada célula constitui-se numa alma celular individual compenetrada pelas paixões e desejos do animal. É necessária uma energia considerável primeiramente para dominá-la e depois para poder ser assimilada. No entanto, nunca fica completamente incorporado ao corpo como os constituintes de uma planta, que não tem tendências individuais tão fortes. Resultado, o carnívoro necessita de quantidade maior de alimento que o frugívoro e tem que comer com mais frequência. Ainda mais, a luta interna das partículas da carne provoca desgaste e destruição maior do corpo, o que torna o carnívoro menos ativo e menos paciente do que o vegetariano, como tem sido demonstrado em provas realizadas pelos partidários de um e de outro regime. Portanto, se a carne obtida dos herbívoros é um alimento tão instável, é evidente que seríamos obrigados a consumir quantidades enormes de alimento caso ingeríssemos a carne dos animais carnívoros, que têm as células ainda mais individualizadas. Ocuparíamos a maior parte do nosso tempo comendo e, todavia, estaríamos sempre extenuados e famintos.
É o que se pode ver no lobo e no abutre. Sua magreza e fome são proverbiais. Os canibais comem carne humana, mas só em largos intervalos e como guloseima. O ser humano não faz alimentação exclusivamente de carne, por isso sua carne não é completamente igual à de um animal carnívoro. Não obstante, a fome dos canibais é também proverbial. Se a carne do herbívoro fosse a essência do melhor que há nas plantas, a carne dos carnívoros, logicamente, seria a quinta essência. A carne dos lobos e dos abutres, muito mais desejável, seria o creme dos cremes. Como sabemos, não é assim. Pelo contrário, quanto mais nos aproximamos do reino vegetal, tanto mais energia obteremos do nosso alimento. Se a carne dos animais carnívoros fosse aquele creme, seria muito procurada pelos outros animais de presa, mas exemplos tais como o cão comer cão é raríssimo na natureza. Vivei e deixai viver. A primeira lei da ciência oculta é não matarás. O aspirante à vida superior deve ter isso muito em conta. Não podendo criar sequer uma partícula de barro, não temos o direito de destruir nem a forma mais insignificante. Todas as formas são expressões de vida, una da vida de Deus. Não temos o direito de destruir a forma pela qual a vida está adquirindo experiência e obrigá-la a construir um novo veículo. Ella, Hiller e Wilcox, com a verdadeira compaixão de todas as almas avançadas, defende essa máxima oculta nas seguintes e formosíssimas palavras. Eu sou a voz dos que não falam, por mim falarão os que são mudos. Minha voz ressoará nos ouvidos do mundo até o cansaço, até que escutem e saibam os erros que cometem com os débeis, que não podem falar. O mesmo poder formou o pardal, o ser humano e o rei. O Deus do todo deu uma chispa anímica a todos os seres de pelo e pluma. Eu sou o guardião dos meus irmãos. Lutarei sua batalha e farei a defesa do animal e da ave, até que o mundo faça as coisas como se deve. Objeta-se algumas vezes que também arrebatamos a vida dos vegetais e frutas que comemos, objeção baseada numa imperfeita compreensão dos fatos. Mas a fruta está madura, já realizou seu propósito, agir como matriz da semente. Se não é aproveitada, apodrece e perde-se. Além disso, destinada a servir de alimento ao animal e ao ser humano, ao cair no solo fértil, proporciona à semente oportunidade de germinar. O óvulo e o sêmen dos seres humanos são estéreis sem o átomo semente do ego reencarnante e sem a matriz do corpo vital. Assim também, qualquer ovo ou sementes isolados são desprovidos de vida. No entanto, se lhes são proporcionadas as condições necessárias de incubação, a vida do espírito grupo neles penetra, aproveitando a oportunidade para garantir a produção de um corpo denso. Se esmagarmos ou cozinharmos o ovo ou a semente, ou não lhe são proporcionadas as condições necessárias para a vida, a oportunidade se perde. Isso é tudo. Já sabemos que no estado atual de nossa jornada evolutiva, matar é um mal. O ser humano protege e ama aos animais conforme seus gostos e interesses egoístas, desde que não interfiram em seus direitos. A lei protege até os gatos e cães contra a crueldade desenfreada, salvo no esporte, a mais desenfreada e covarde de todas as nossas crueldades contra o reino animal. Sempre se matam os animais para ganhar dinheiro. Porém, os devotos do esporte matam as indefesas criaturas só com o objetivo de obter prestígio, falso prestígio, de suas proezas sinergéticas. É muito difícil compreender como certas pessoas que parecem sãs e carinhosas possam, durante um momento, abandonar seus sentimentos humanitários e saciar uma selvagem sede de sangue, matando para satisfazer sua luxúria sanguinária e gozar da destruição. Certamente isso é um retrocesso aos instintos mais inferiores e selvagens. Não pode nunca dignificar um ser humano e muito menos dar-lhe foros de superior, ainda que tal prática seja defendida pelas nações mais poderosas e, em outros sentidos, humanas. Não seria mais belo o ser humano assumir seu papel de amigo e protetor do fraco, a quem não agrada visitar o Central Park de Nova York, acariciar e dar de comer as centenas de esquilos que correm de um lado a outro, na certeza de que não serão molestados? Quem não se alegra ao ver o letreiro que diz serão mortos os cães que forem apanhados caçando esquilos? Isso é duro para os cães, sem dúvida, mas evidencia o crescente sentimento favorecedor e protetor do débil contra a força irracional e egoísta do forte. Nada diz o letreiro dos prejuízos que os seres humanos pudessem causar aos esquilos, o que seria inadmissível. Tão grande é a confiança dos pequeninos e alegres animaizinhos na bondade do ser humano que esse não a violaria.